Opa, então, legal, a gente já tem aqui o nosso preview de cores, a gente já tem a nossa slider e a gente também já está adicionando elementos, né, as cores na verdade, ao histórico aqui da nossa mini aplicação. Mas a gente quer exibir esse histórico aqui embaixo, então vamos começar a trabalhar nisso. E eu vou criar um componente novo chamado History /index. A ideia de separar em componentes é para que o nosso componente principal, na verdade o componente principal geralmente eu não coloco nada. Eu extraria tudo isso daqui para mini componentes, isso daqui facilita muito na hora de manter uma aplicação. Essas mini aplicações que eu estou usando de exemplo aqui podem até não estar da melhor forma, da melhor divisão possível, mas é mais para efeitos didáticos, tá? Não adianta a gente ficar toda hora criando 1 milhão de componentes aqui, só vai atrasar a aula e vocês já entenderam a ideia de criação de componentes. Então, numa aplicação real, a gente quebra código em componentes na medida que fizer sentido. Também não adianta você criar nano componentes super pequenininhos, porque também vai ficar difícil de manter. O ideal é encontrar o equilíbrio correto, nem muito grande, nem muito pequeno. Eu vou adicionar também um CSS, porque eu vou estilizar um pouquinho esse componente, nada demais, é só para poder ficar visualmente agradável aqui quando a gente estiver trabalhando nessa parte. Vou começar importando já o meu styles.css e aí eu vou criar aqui o meu componente history. Esse componente ele vai receber provavelmente uma lista. Para não chamar de history igual a gente fez lá, a gente poderia chamar de data, tá? Porque o nome do componente já é history, né? Então se a gente repetir pode ficar estranho. E aqui eu tenho que exportar o meu history. Vamos então importar agora. Inclusive, fica uma dica aí, se você estiver usando o VS Code, para duplicar uma linha, você pode usar o atalho Shift Alt e a setinha para baixo, tá? Ou ainda Shift Option, se você estiver no Mac. E aí ele vai duplicando a linha, né? Inclusive, você pode fazer várias vezes, tá? Se você fizer para cima, é a mesma coisa, só que ele copia a linha para a linha de cima, né? Eu vou duplicar essa linha aqui e, em vez de Color Box, eu vou aproveitar e ensinar uma outra dica do VS Code, caso você não esteja familiarizado, para eu editar esse elemento e o próximo elemento que tem o mesmo nome, eu posso apertar Command D, ou, se eu não me engano, é Ctrl D no Windows Linux. Se você tiver em dúvida, na verdade, você pode abrir o VS Code aí e procurar aqui, né, nas preferências, tem os atalhos, tá? Keyboard Shortcuts. Tá? Mas você selecionou, Ctrl D, ele vai para o próximo, e aí, quando eu editar, ele já edita mais de um, tá? Esse curso não é sobre o VS Code, mas eu vou dando umas dicas assim. E se ficou alguma dúvida de qualquer coisa que eu fiz no VS Code, ou no terminal, ou no navegador, manda pra mim que eu vou ficar feliz em te ajudar, tá joia? Não é porque tá fora do contexto do curso que eu não vou te ajudar, não. Muito pelo contrário. Não quero que ninguém fique com dúvidas, beleza? Bom, continuando aqui. Temos o componente importado. Note que o componente history é diferente do nosso history aqui, porque esse aqui está com letra minúscula, então esse aqui é o estado. Esse aqui está com letra maiúscula, então é o nosso componente. Vamos lá, eu vou adicionar ele aqui embaixo. Na verdade, eu vou até adicionar um HR para separar. E vou mandar exibir na tela o nosso componente, que no caso está vazio, né? Falta colocar um ponto barra aqui, por isso que ele está dando erro. Não encontrou styles.css, deixa eu recarregar, ver se funciona. Nothing was returned. Tá, é porque a gente não adicionou nada aqui, né? Eu preciso retornar pelo menos alguma coisa. Então vamos lá, eu vou adicionar um fragment. Eu vou transformar ele numa section. E essa section vai ter um elemento H3 que eu vou chamar de histórico de cores geradas. Esse HR ficou esquisito aqui, eu vou abrir rapidinho o index.css e eu vou adicionar um HR aqui com margem de 2rm0 e uma borda de 1 pixel solid da cor EEE. Tá? Já ficou bem mais discreto, já tá legal. E aqui a gente vai ter um UL, tá? Que é uma lista, e aí para cada um dos elementos a gente vai repetir eles aqui. Então eu posso fazer assim, né? Data.map, da mesma forma que a gente fez antes para repetir um elemento, e aí como parâmetro eu vou chamar de RGB, porque a gente vai receber esses dados, né? Cada um vai ter essa combinação de RGB. E aí eu vou mover o LI aqui para dentro. Não esquecendo nunca do map, tá? O map é bem importante. E como é que a gente pode encontrar um map, né? Um valor único para esse RGB? O RGB é um array, você concorda comigo? Então, se a gente já tem um array, a gente poderia combinar esses 3 elementos para virar uma string. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Eu vou voltar aqui no terminal do Node, né? E a gente tem, por exemplo, um array de 1, 2, 3. Se eu quisesse combinar, a gente poderia usar o join,
tá? Esse join ele já coloca por padrão a vírgula. Se a gente também não quisesse, né, quisesse colocar só tudo junto, a gente poderia passar uma string vazia que ele junta desse jeito. Tá? No caso aqui, o join simplesmente ele já vai colocar uma vírgula, já vai resolver o nosso problema. Então eu vou passar aqui rgb.join e assim ele já cria um map pra gente. Só que isso aqui está criando um outro problema, que é quando a gente adicionar duas cores iguais ao histórico, ele vai dar problema, porque ele vai falar... Opa, map não, desculpa, eu escrevi errado, aqui era para ser o key. Acho que eu estava falando errado o tempo todo, desculpa. Quando ele chegar aqui, ele vai falar, nossa, essa chave está duplicada, né? Porque você adicionou duas chaves iguais. E aí o React se perde um pouco. Mas a gente vai resolver isso daí de uma outra forma, que é criando... Eu vou aproveitar para brincar um pouco com um outro conceito, que é o do desabilitar alguma coisa no React. E aí a gente vai desabilitar a opção, né? A possibilidade... Tá dando erro aqui... Ah, sim, ele tá dando erro porque o data tá vindo como undefined, né? A gente ainda não tá passando essa informação. Se eu vier aqui e passar, por exemplo, data como um array vazio, ele já vai parar de dar erro, tá? Mas então, como eu tava falando, a gente vai brincar com a possibilidade de desabilitar esse botão. Então, quando a gente... Na verdade, eu posso até demonstrar o erro que ia dar. Deixa eu abrir aqui o console. Deixa eu limpar tudo aqui. E olha só, eu vou adicionar a primeira cor. Quando eu adicionar a segunda... Não, na verdade ele não vai mostrar mesmo porque eu não tô passando nada aqui, né, nesse array. Mas enfim, quando eu duplicar, ele vai falar assim, nossa, eu encontrei uma key que está repetida. Então isso é um problema, então a gente vai desabilitar esse botão para a gente não enviar cores repetidas. E, na verdade, está faltando também exibir os dados aqui, né? Eu vou até copiar esse trecho aqui, porque é justamente isso que eu quero fazer dentro do LI, ou seja, no conteúdo desse elemento aqui. Na verdade, se eu até quisesse passar vírgula e espaço, né, ele já vai ficar mais bonitinho, mais apresentável ali nessa linha. Eu vou salvar, o Prettier vai jogar tudo para a linha de cima, mas não tem problema. Vamos então passar os dados através dos props aqui. Bom, aqui a gente pode passar diretamente o history, né? O history já tem um array, encontrar... Aqui, olha, já está dando exatamente o erro que eu falei que ia dar, tá? Deixa eu recarregar a página, a princípio não vai acontecer nada. Cliquei uma vez, já mostrou o histórico aqui. Cliquei a segunda, ele já deu o erro falando que ele encontrou dois elementos com a mesma chave, tá? Então isso aqui pode dar problema. Então a gente vai resolver isso daqui, só que eu vou deixar isso aqui para a próxima aula, na verdade, porque eu quero primeiro finalizar o nosso histórico aqui, né? Ele está mostrando simplesmente as coisas, mas eu queria mostrar um mini preview. Bom, a gente volta lá no nosso componente History, e aqui dentro do LI, antes de mostrar o valor, eu vou colocar um quadradinho, então eu vou fazer uma div mesmo, e dentro dessa div, eu vou colocar uma classe chamada... a gente já tem um preview, então eu vou chamar de small preview, porque vai ser diferente. E a gente também tem, da mesma forma que a gente fez lá no outro, a gente vai ter alguns estilos e na verdade vai ser justamente o mesmo, né? O background color. E aí, da mesma forma, deixa eu até abrir novamente, da mesma forma que a gente fez lá no color box, desculpa, não é no color box, aqui no app. Da mesma forma que a gente setou aqui, ó, esse RGB, a gente vai ter que fazer de novo lá no componente de history. Só que se a gente não quiser ficar repetindo o código, tem uma forma interessante de resolver isso. A gente pode extrair isso daqui para uma função. Então, eu vou chamar uma função de... Eu vou chamar de background color mesmo, para ficar mais simples. Lembrando que sempre que a gente tem React Hooks, eles devem ficar no começo do nosso componente. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, entre os React Hooks e o nosso componente de fato, tá? O template do nosso componente, né? Então, eu vou colocar aqui no meio. Const background color, tá? Essa constante vai receber uma função anônima, que não vai ser anônima, né? Porque a gente está atribuindo aqui para uma constante, mas tecnicamente é uma variável anônima. E eu vou passar os três parâmetros, né? O red, o green e o blue, tá? Eu vou até usar o RGB aqui, a sigla, né? Só para ficar menorzinho mesmo. E aqui a gente tem aquela string, então eu nem preciso das chaves, porque é um retorno direto. Agora eu preciso usar essa função aqui, né? Na verdade, eu só preciso passar os parâmetros, tá? Então aqui, red, green e blue, tá? Lembrando que esses parâmetros são os dos states, tá? E aqui, então, a gente está chamando essa função, está gerando uma string, e a string a gente está passando como props para o outro componente, tá? A gente está dando uma volta meio doida aqui, mas isso aqui, teoricamente, vai resolver o problema, tá? E olha lá, tá funcionando já, tá? E agora o que a gente pode fazer é passar essa função como uma props. Olha que interessante, ó. As props não aceitam somente dados, elas aceitam funções também, tá? Então eu vou passar essa função, a gente vai receber ela aqui, ó, tá?
E aí aqui eu posso fazer a mesma coisa, né? Quando a gente for passar esse background color, eu simplesmente chamo aquela função passando o RGB. E você lembra que a gente desestruturou o nosso array para poder combinar o histórico? A gente pode fazer a mesma coisa aqui, 3 pontinhos e passar o RGB. Dessa forma, em vez de ter simplesmente um array, a gente vai passar cada um deles como argumento. Eu vou redemonstrar isso daqui, deixa eu fechar o Node e abrir de novo, só para a gente ter um console limpo aqui. Eu vou demonstrar novamente, só para ficar bastante claro essa parte, porque eu sei que pode ser um pouco confuso. Então vamos lá, vou criar uma função chamada teste, e eu vou receber 3 parâmetros aqui, por exemplo, tá? Na verdade eu vou chamar de P1, P2, P3, tá? E essa função, ela vai imprimir todos esses elementos, então P1, P2 e P3, tá? Tô fazendo desestruturação de objeto aqui agora, tá bom? Ó, cada um deles vai imprimir como se fosse um objeto. Ponto e vírgula, fecha minha função, e agora se eu chamar aqui teste e passar, por exemplo, né, 1, 2, 3, ele vai imprimir P1 é igual a 1, P2 igual a 2, P3 igual a 3. Porém, se eu passasse um array, diretamente ele não funcionaria. Por quê? Porque ele vai entender o array como o primeiro elemento. Então ele vai achar que array de 1, 2, 3 é o P1, é o primeiro elemento. Olha só, foi exatamente o que aconteceu. E o P2 chegou como indefinido, né, undefined, e o P3 a mesma coisa. Agora, se eu vier aqui colocar 3 pontinhos, ele faz o spreading, né, o termo de inglês de espalhamento, ou seja, ele espalha esse array um para cada uma das variáveis, tá joia? Então P1 ficou igual a 1, P2 ficou igual a 2 e P3 igual a 3, beleza? É isso que a gente vai fazer aqui, ó. A gente está passando aquela função de background color que recebe 3 argumentos e a gente está passando um array de 3 elementos também, porém a gente está espalhando ele um para cada um dos parâmetros. Vamos testar se isso aqui funciona. O layout não deve estar dos melhores ainda, mas a gente pode corrigir isso aqui com CSS depois. Não está funcionando, deixa eu verificar. Sim, a div provavelmente está aqui, mas ela não tem um tamanho suficiente para ser mostrada. Deixa eu verificar no LI. É exatamente, olha só. Nossa div já está aqui, tá? Só que ela está com um tamanho de 0 de altura, por isso que não está sendo mostrada nada. Tudo bem, vamos corrigir isso aqui no nosso CSS. Vamos lá, vou chamar esse small preview. Vou setar um width de 1 rm e a altura aqui também com a mesma altura, né? 1 rm. Vou recarregar aqui, vamos adicionar um verde. Vamos adicionar um... Opa! Nossa, ele está atualizando em tempo real ali na cor que eu estou colocando. Deixa eu ver. Não, isso aqui não está correto, não. Deixa eu ver, eu passei a cor aqui. Tá, já sei o que é. Aqui, olha só, a gente não deveria estar passando as cores do estado, e sim a cor que eu recebi no parâmetro. Me perdoem, fiz uma confusão muito bizarra, né? Não fazia nenhum sentido eu estar recebendo esses parâmetros e não usando eles. Tá, então vou mudar aqui para RGB. E olha só, agora acho que já está correto. Vou até atualizar, começar de novo aqui. Vamos adicionar a cor preta, vamos adicionar a cor vermelha, tá? Sei lá, um amarelo. Beleza, agora sim está funcionando. Adicionar um verdinho e beleza, ó. A gente só precisa estilizar um pouco melhor essa lista, né? Tá, eu até deixei já, na verdade, preparado aqui um CSS pra gente só utilizar, né? É só pra mostrar display flex, column, não tem nada demais aqui, um CSS relativamente básico. Só pra ele mostrar sem aquele, né, esse list style, tira aquele pontinho aqui da lista. A gente tem uma distância de 5 rm entre o elemento aqui e o texto, né? O quadradinho e o texto. Aqui no Small Preview a gente poderia ter uma borda bem simplesinha também. Então vamos lá, 1 pixel, solid, vou colocar 333. Ficou legal. Vou ter que colocar mais clara essa daqui de baixo, tá? Deixar 777. Então beleza, na próxima aula aqui a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai adicionar um botão extra pra gente randomizar, né? Pra gente aleatoriamente definir uma nova cor. Ou seja, ele vai criar um valor aleatório para cada uma das cores e vai adicionar uma cor aqui no histórico, tá joia? Então é isso, te vejo na próxima aula.